Hoje eu vou te explicar que Ether está por um fio para entrar dentro de um bear market. Olha só, nos últimos dias a gente tem visto quedas intensas dentro das altcoins e a gente sabe que Bitcoin ele está em uma região de topo, uma região de distribuição. Por isso, desde dezembro, a melhor coisa que a gente possa ter feito é ter colocado a nossa carteira em proteção. E saiba que se Ether entrar em bear market, se Ether perder o fio do bigode que eu vou te apresentar na nossa análise de hoje, a gente pode ver esse ativo em patamares extremamente mais barato do que os patamares que ele se encontra nesse momento. Então, não queira holdar bons ativos durante esse período. Afinal de contas, Ether ele é um bom projeto. Mas a gente não deve holdar bons projetos durante uma queda. Vou te explicar tudo isso, vou te explicar essa queda que nós tivemos recentemente, como que é a minha visão para o curto prazo e também vou te mostrar como estão os dados para o médio prazo para o Bitcoin. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráficos, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pela alavancagem do mercado, com a queda que nós tivemos nessa madrugada, a gente teve uma boa desalavancagem das pessoas que estavam apostando em long. Isso daqui acaba sendo muito positivo no curto prazo. Significa que a gente pode ver sim respiros acontecendo no curto prazo, como a gente já iniciou um respiro dentro de gráficos de 4 horas do Bitcoin. Mas entenda que o fato da gente ter desalavancado não significa o final de uma queda, significa que a gente tem inícios legais de dados. Isso faz com que também a gente tenha essas quedas mais acentuadas, que foi a queda que nós tivemos aí de ontem para hoje, exatamente por conta da alavancagem, onde a gente cria uma demanda por venda artificial. O que vai dominar se a gente vai continuar ou não dentro de uma tendência de baixa não são esses dados e são outros dados que eu vou te apresentar. Mas entenda que o fato da gente ter tido uma desalavancagem junto com o Bitcoin batendo na nossa linha dourada ali, que é um dos indicadores construídos por mim, onde a gente usa para poder fazer compras no curto prazo, a gente bateu em região ali onde nós compramos e não vendemos dentro dessa região. Isso quando a gente está falando claramente para operações de curto prazo. Esse indicador ele sempre vai nos mostrar essas posições de curto prazo. Se a gente vai na linha dourada, a gente compra. Se a gente vai na linha verde, a gente vende. E a gente fica fazendo isso, operando no curto prazo. Então, o que eu quero dizer para você é que com essa queda que nós tivemos recentemente, a gente vai ter respiros no mercado. A gente vai ver o ativo se recuperando um pouco, mas isso não vai mudar a nossa tendência de médio prazo. Eu vou te apresentar como que está a nossa tendência de médio prazo. Mas olha só, se você me segue aqui no canal pelo menos há 30 dias, você sabe muito bem que nesse momento é um momento de proteção para mim e para os meus clientes, não é um momento de alta exposição no mercado. Eu acredito que as pessoas que não têm nem 50% em caixa, elas estão completamente negligenciando grandes quedas. As pessoas que nesse momento estão holdando bons projetos sabem do prejuízo acumulado que elas têm em sua carteira. Você holdar uma pequena fração ali, tudo bem, porque afinal de contas você não precisa estar 100% exposto e nem 100% fora do mercado. Você pode ter pequenas posições, mas ter uma quantidade excessiva de altcoins nesse momento é loucura. Ter uma quantidade de exposição até mesmo dentro de Bitcoin nesse momento, para mim é loucura. E eu já te falei várias vezes que para mim, entre 100 mil dólares ali, os 90 mil dólares na verdade, os 108 mil dólares, é uma região de distribuição, é uma região de topo. E dentro dessa região eu tenho um alto interesse em vender, em distribuir. Não é à toa que na data de ontem, antes dessa queda que nós tivemos, eu pedi para os meus clientes liquidarem as posições que nós tínhamos em Bitcoin e Ether, o que restava das nossas posições de Bitcoin e Ether. E eu vou te explicar exatamente nessa análise o porquê que houve essa liquidação dessas posições dentro da carteira rumo ao milhão. Mas eu quero que você saiba diferenciar os time frames, tá? A curto prazo, de médio e de longo prazo. No curto prazo, a gente pode ter respiro, a gente pode ver algumas horas aí de movimentações de alta, mas essa movimentação de alta aqui, ela não é suficiente para que ela faça com que eu, Guitelis, indique para os meus clientes reentrar dentro do mercado. Eu ainda continuo indicando para eles ficarem fora do mercado. Toda entrada que nós vamos fazer são entradas mínimas nesse momento, tá? Bom, quando a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente tem o nosso canal lateral ali, né, com um falso rompimento do topo.
Só que dentro do Price Action também a gente bateu com RSI ali de 4 horas em sobrevenda. É comum que o mercado ele volte, é comum que o mercado ele entregue um respiro, mas enquanto o Bitcoin não sair de dentro desse canal lateral aqui que nós temos, que é o range de 90 e 108 mil dólares, enquanto não houver um rompimento junto com uma confirmação, a gente não tem uma tendência clara nem para cima e nem para baixo. Nós estamos vivenciando uma tendência lateral. Por quê? Essa tendência lateral aqui ela é uma fase de distribuição, aonde o comportamento que eu tenho dentro dessa lateralização aqui também é de distribuir. Eu também tenho interesse em fazer as minhas vendas dentro dessa lateralização. O porquê que eu tenho interesse em fazer vendas dentro dessa lateralização? A diferença entre uma lateralização de distribuição e uma lateralização de acumulação é o que os outros players eles estão fazendo. Olha só, quando a gente analisa as carteiras, nesse gráfico a gente consegue entender se as carteiras elas estão acumulando ou se elas estão vendendo. Simples assim. Quando a gente tem sinais preto aqui, né, quando a bolinha está preta, nós estamos em um consenso de acumulação. Quando a bolinha está amarela, nós estamos em um consenso de distribuição. Entenda, altas expressivas elas só acontecem em consenso de acumulação. Não existe altas expressivas dentro de um consenso de distribuição. Essas pernadas aqui que Bitcoin chega a valorizar quase 100%, por exemplo, são pernadas dentro de fase de consenso de acumulação. Hoje nós estamos em um consenso de distribuição, significa que a maioria das carteiras elas estão vendendo. Olha só, o que nós fazemos dentro da análise on-chain é uma análise de comportamento dos investidores, simples assim. Nós estamos olhando para os maiores players, dando relevância para as maiores carteiras. Aqui não tem carteiras de sardinha, por exemplo, dentro desse indicador. Aqui só tem as principais carteiras do mercado. E as principais carteiras elas estão distribuindo, e elas estão distribuindo já faz um tempo. Não é à toa que desde dezembro eu venho com as minhas carteiras liquidadas, as minhas carteiras protegidas. Gui, mas a gente pode ver o governo dos Estados Unidos colocando reserva de Bitcoin. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou o tipo de player que vou operar notícia, muito menos o que pode acontecer lá na frente. Não é porque Michael Saylor está comprando que eu vou comprar. Se você ainda não entendeu o que o Michael Saylor está fazendo, meu amigo, você precisa abrir os seus olhos, porque entenda, Michael Saylor é o maior cisne do mercado cripto que nós temos nesse ciclo. Como no ciclo passado nós tivemos a FTX e a Luna Foundation. Todo ciclo a gente sempre vai ter um grande cisne negro. E saiba que Michael Saylor vai ser a peça dessa vez. Bom, diante do que está acontecendo no médio prazo, eu não tenho por que ficar altamente exposto no Bitcoin, muito menos dentro das altcoins. Quando eu vou olhar para minha carteira, cara, para mim, nesse momento, 80% de caixa é o que é mandatório para uma carteira. Como eu te falei, menos de 50% para mim é loucura. Se você quer ter somente 50% em caixa, você é uma pessoa que topa muito ver desvalorizações no mercado. Eu não topo ver tantas desvalorizações assim. Por isso que eu concentro minha carteira em caixa nesse momento, beleza? E qualquer entrada que eu for fazer só será em ativos que estão com baixo risco, não ativos com alto risco como o Bitcoin. Bom, vem dessa distribuição que está acontecendo com esses investidores, com as principais carteiras, a gente viu na semana passada, nos últimos 3 dias aí, a gente já tem 7 bilhões de dólares realizados em lucro mais uma vez. Ou seja, alta realização de lucro, mostrando que grandes players têm interesse em sair do mercado, grandes players têm interesse em vender. E esses players são as pessoas que compraram Bitcoin lá nos 15, nos 20, nos 30 mil dólares. Ou seja, eu estou no barco junto com esses players. Eu estou vivenciando o ciclo desde a formação de fundo que nós tivemos lá dos 20 mil dólares. Os meus clientes sabem muito bem que o que eles têm acesso é às minhas decisões. Ou seja, todas as minhas decisões de compra e de venda. Nesse momento, para mim aqui é região de venda no Bitcoin. Por mais que no curto prazo a gente vai ter respiro, as coisas no médio prazo elas ainda continuam muito obscuras. Por exemplo, a alta concentragem de Bitcoin na mão de investidores de curto prazo, ela ainda continua subindo. Isso daqui significa mercado eufórico. Isso daqui significa que o supply está na mão das pessoas que elas não sabem o que elas estão fazendo. Grandes movimentos de concentração de supply na mão de investidores de curto prazo são movimentos de formação de topo do mercado. A gente só vai ver formação de fundo depois que a gente limpar a parte desses Bitcoins na mão desses investidores. Quando a gente vê essa linha laranja caindo, por exemplo, olha só, ela subiu
na penúltima pernada que nós tivemos, início de 2024, enquanto ela não caiu, o mercado não ficou leve para poder subir, para entregar mais uma pernada. No ciclo passado, mesma coisa, a gente subiu ali dentro da nossa bull run, a gente viu o investidor de curto prazo, varejo chegando no jogo, e a gente só teve uma segunda pernada de alta ali depois que a gente limpou os investidores de curto prazo. E a gente também só vai formar capitulação cíclica quando a gente tiver pouco supply na mão do investidor de curto prazo. O fato é que nesse momento há uma alta concentração de supply na mão desses investidores. O risco é extremamente alto. Aqui eu não fico posicionado. Aqui eu prefiro ficar protegido. Bitcoin não é o ativo que eu olho nesse momento. Olha só, nos últimos dias eu fiz algumas compras de algumas altcoins. Essas altcoins que eu comprei, eu só comprei porque elas estão com baixo risco. Isso não significa que o ativo vai voltar a subir, por exemplo, a partir do momento que eu comprei. Só significa que eles estão com baixo risco. Quando eu olho para Bitcoin, Bitcoin está com alto risco envolvido. Pode ser que a queda do Bitcoin venha afetar as altcoins que eu comprei. Mas o fato é que a exposição que eu fiz no mercado é uma exposição extremamente pequena comparada com a quantidade de capital que eu tenho. Olha só. Se você tiver 90% da sua carteira em caixa e 10% exposto dentro de altcoins, se as altcoins caírem 50%, significa que aqueles seus 10% vai te dar uma perda de 5% na sua carteira. Isso é irrelevante, porque você ainda tem 90% em caixa. Qualquer compra que você fizer ali logo em seguida, por exemplo, com o Bitcoin, quando ele formar uma região de fundo, você recupera aqueles seus 5% facilmente em uma simples pernada do Bitcoin. Agora, o problema é quando você começa a ter alta exposição dentro do mercado, quando você começa a ter alta exposição em Ether, quando você começa a ter alta exposição em altcoins. Entenda, nenhuma carteira tem 100% dos ativos performando. Alguns ativos nos entregam prejuízo, alguns ativos são âncoras na carteira, eles não performam. Mas entenda que no consenso, no consolidado, você deve ter uma estratégia que ela te faça multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também. As pessoas que ficarem rodando bons projetos, elas estão em risco de ruína. É simples. Qualquer carteira que está exposta em altcoin desde dezembro sabe exatamente do que eu estou falando. 30, 40, 50 ou até mesmo 60% de prejuízo nesse momento. Isso por conta de uma simples ganância. Ganância de querer ganhar muito no momento errado. O momento que nós estamos vivenciando é um momento mais cauteloso. Gui, mas e se as coisas continuarem subindo e você ficar de fora? Isso é o famoso FOMO, Fear of Missing Out. Se subir e eu ficar de fora, tudo bem. Essa movimentação, ela não é minha. Eu não vou investir porque eu estou com medo de ficar fora. Eu devo investir quando a gente tem um baixo risco envolvido. E eu devo sair quando a gente tem um alto risco envolvido. Simples assim, beleza? Entenda que quando você tiver altas concentrações de caixa, você não vai se desesperar, por exemplo, durante quedas que acontecerem no mercado, seja quedas aqui em Bitcoin, eu vou te mostrar em Ether, que está no fio do bigode, mas você não vai se desesperar nessas movimentações, porque você tem uma alta concentração em caixa. Bom, continuando a nossa análise de médio prazo, desde quando a gente bateu o topo do mercado aqui, que é a partir dos 96 mil dólares no Bitcoin, a gente está vendo o NPL do investidor de curto prazo caindo. Isso significa que a gente está colocando esses caras cada vez mais no prejuízo. Para que a gente tenha um mercado leve, para que a gente veja esse investidor aqui de curto prazo diminuindo a sua exposição, o mercado precisa forçar até que a gente chegue dentro de uma fase de capitulação, que é essa região vermelha aqui. Isso colocará a maior parte dos investidores em curto prazo com um prejuízo acumulado considerável. Quando a gente chega dentro dessas regiões, é comum que eles capitulem. Então, é comum que eles entreguem o seu supply para outros investidores mais experientes que têm caixa nesse momento. Quando esses movimentos acontecem, é quando a gente vê altas realizações de prejuízo acontecendo. Essas altas realizações de prejuízo, elas vão nos representar sempre uma região de fundo do mercado de médio prazo. Ou seja, esse movimento ainda não aconteceu desde dezembro de 2024, desde quando a gente entregou o supply para a mão dos investidores de curto prazo, a gente está vendo NPL caindo, mas a gente ainda não viu esses investidores capitulando. Ou seja, para mim ainda falta uma capitulação. Para mim, eu considero que sim, a gente pode ver Bitcoin em patamares bem mais baratos do que esse canal lateral, porque
Esse canal lateral, ele é uma distribuição que está sendo feita por principais players que estão realizando alto lucro nesse momento. Diante disso, meu caro, aqui para mim é uma região de proteção. Não vou expor os meus clientes, por exemplo, a comprarem Bitcoin dentro dessa região. Para mim, aqui é venda de Bitcoin, claro como a água nesse momento. E essa é uma posição que eu já venho falando com você, já faz semanas, ia falar meses, né? Mas só fazem 2 meses, mas já fazem semanas que eu venho comentando isso com você. E bom, ontem no fechamento semanal eu tomei mais uma decisão de limpar a minha carteira ali. Ainda tinha 10% de exposição em Ether, zerei as minhas posições em Ether em 3.200. Também zerei as minhas posições em Bitcoin em 103 mil dólares. Eu finalizei a minha distribuição desses dois ativos. Sendo que Ether eu já havia distribuído lá atrás, eu tinha feito uma distribuição lá nos 3.600, o que me sobrou ali do portfólio, ele foi distribuído na data de ontem, do fechamento semanal. Para mim, Ether aqui, ele está bem no fio do bigode. E a partir do momento que a gente tiver um fechamento abaixo dos 3.100, Ether vai entrar dentro de uma fase de bear market. Eu vou te explicar isso através de dados on-chain. Mas entenda só, essas posições que eu estou fechando, por exemplo, de Bitcoin, de Ether, são posições que foram compradas lá atrás. Posições de Ether, por exemplo, que foram acumuladas lá nos 2.200, nos 2.400 e ela foi distribuída aqui. Do mesmo jeito que a compra ela é uma compra parcial, por isso que se chama uma acumulação, a venda também é uma venda parcial, porque essa venda ela se chama distribuição. Aqui eu não tenho interesse em segurar esses ativos, por exemplo. Aqui o meu jogo nesse momento, meu interesse nesse momento, é olhar para ativos que estão altamente desvalorizados, abaixo do custo médio dos investidores, que não é o caso de Ether. Eu vou te apresentar qual que é o caso de Ether, por exemplo. Mas para mim é entrar nos ativos que estão com baixo risco nesse momento. Eu só entrarei em Bitcoin, eu só entrarei em Ether quando a gente tiver um baixo risco envolvido nesses ativos. Hoje nós estamos vivenciando um período extremamente difícil de você lucrar, mas fácil de você preservar o seu capital. Entenda, não estamos naquele período abundante, estamos em um período escasso. O que isso significa? O jogo que nós estamos vivenciando agora é um jogo de preservação de capital e não de multiplicação de capital. Ou seja, a estratégia da sua carteira agora, nesse momento, ela deve estar em preservar o capital e não em lucrar absurdamente. As pessoas que estiverem buscando por lucro no momento errado, no momento de preservação de capital, elas verão seu capital se desvalorizando de uma maneira extremamente forte. Lembre-se, o mercado cripto ele tem uma exponencialidade muito forte. Ele pode sim te levar à riqueza. Eu sou prova viva disso. Mas ele também pode te levar à ruína se você não respeitar a lei da riqueza, que é você fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Sempre respeite a terceira ponta, beleza? Bom, entendendo que a gente tem Ether ali em uma região chave, essa região chave ela não está só no price action, tá? Se a gente olhar para o price action aqui, a gente está vendo um suporte bem resiliente aqui, um suporte bem forte, não há nenhum fechamento abaixo dessa região aqui. Isso daqui nos mostra que há um interesse de defender essa posição por grandes investidores. Mas como eu apresentei para você na semana passada, um dos indicadores que eu construí para meditar quais são as fases de bull market, as fases de bear market, tá? Ou seja, as fases de você ficar fora do mercado e as fases de você ficar exposto, ele está querendo cruzar para o bear market. Se a gente tiver um fechamento de Ether abaixo dos 3.100, ele cruzará para bear market. A última vez que a gente teve esse cruzamento, o Ether estava avaliado em 3.400 e de 3.400 ele chegou a bater ali 2.200 logo em seguida. Foi exatamente nesses 2.200 que eu refiz a minha acumulação de Ether que eu havia distribuído lá atrás. Mais uma vez, o mercado está nos mostrando que ele está repetindo dados anteriores e eu vou respeitar simplesmente esses dados. Por conta disso, eu zerei todas as minhas posições em Ether, porque Ether está próximo de entrar em um bear market. E eu não sou o cara e vou pagar para ver se nós vamos entrar em um mini bear market e vai ser uma queda não tão expressiva assim, ou se nós vamos entrar em um bear market profundo,
aonde a gente pode ver uma desvalorização ali de $4.000, por exemplo, até $800, eu não vou pagar para ver em qual bear market nós vamos entrar, caso o Ether faça um fechamento abaixo dos 3.100. Então, por conta disso, aqui para mim é uma decisão de saída. Aqui é um momento que sim, eu comunico todos os meus clientes, e se você é cliente meu, você sabe muito bem que desde dezembro eu tenho uma preocupação extrema em preservação de capital. Desde dezembro eu venho falando para vocês que o médio prazo ele está incerto, porque a gente vê altas distribuições acontecendo no Bitcoin. Por mais que a gente possa ter narrativas que construa movimentos no curto prazo, não há dados suficientes para a gente ter uma alta relevante no médio e longo prazo. Enquanto esses dados não aparecerem, eu prefiro ficar fora do mercado. Sim, não operar também é operar. Ficar de fora também é você estar investindo. Você está simplesmente gerenciando o seu risco, gerenciando aquela movimentação daquele momento. Então entenda, você não pode sair do mercado e deixar de acompanhar ele, porque uma hora ou outra você vai perder alguma movimentação. Mas não ficar investido e continuar analisando o mercado é super importante e tem os momentos que a gente deve fazer isso, beleza? Bom, se a gente entrar dentro de uma fase de bear market aí, a gente tem um custo dos investidores em Ether muito mais baixo do que o patamar que nós estamos hoje. Hoje, o custo dos investidores de Ether, quando a gente olha para um consenso, está em $2.100. Ou seja, a gente tem um custo muito abaixo do patamar de preço que nós estamos hoje. O que isso significa? Significa que Ether está caro nesse momento. Pagar 3.200 por Ether está caro, porque a maioria dos investidores tem o custo em 2.100. Boas regiões para a gente comprar, por exemplo, é quando nós estamos próximos do custo dos outros investidores. A gente só vai ver o ativo abaixo desse custo quando a gente tiver em capitulação cíclica. Mas entenda que sempre que a gente estiver acima desse custo, que for sinalizado bear market, a gente deve tomar decisões de saída, decisões de proteção, de colocar o seu lucro no bolso. E olha só, se você entrou dentro do mercado cripto na última euforia, que foi a partir de novembro, provavelmente você está no prejuízo. Entenda que você está no prejuízo porque o mercado ele reverteu para baixo. Está tudo bem, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum nisso daqui. Você só chegou num time de final de festa. O seu erro está se você não continuar estudando daqui para frente, se você não buscar técnicas, não buscar referências de pessoas que sabem do que elas estão fazendo. Se você não fizer isso, foi um erro ter entrado lá atrás. Agora, se você seguir estudando, se você seguir acompanhando, se você seguir buscando por conhecimento, pode ter certeza que lá na frente essa sua conta ela vai fechar. Eu falo isso por experiência. Eu entrei em 2018 no topo do mercado. A minha primeira movimentação de Bitcoin foi com 50% de prejuízo, até eu começar a estudar, entender, buscar referências, me espelhar nas pessoas que sabiam o que elas estavam fazendo. Muitas das vezes parece que uma pessoa experiente, ela está falando coisas ali que não fazem sentido, mas ela não faz sentido porque você não tem o conhecimento das informações que ela está tentando passar. Entenda, meu amigo, esse momento é o momento de cautela, um momento de proteção. Não queira alta exposição no mercado, beleza? Bom, se a gente olhar aqui para esses patamares de Ether, eu vou sim buscar por compras quando a gente entrar dentro de um período de bear market ali, se a gente entrar dentro de um período de bear market e a gente tiver altas capitulações acontecendo. Esse é o sinal que me faz reacumular, tá? De tudo isso que eu estou falando com você, de todo esse jogo que eu estou falando para você, esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Eu quero que você veja como o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão ele está estabilizado. A gente tem desvalorização nesse período? Sim, a gente tem desvalorização nesse período porque, afinal de contas, a gente não está 100% fora do mercado. Eu não utilizo uma estratégia de 100% dentro e nem 100% fora dentro da carteira Rumo ao Milhão. Mas eu quero que você entenda que o saldo que nós temos dentro da carteira Rumo ao Milhão é o mesmo saldo que nós temos ali do final do ano, de dezembro. E de lá para cá, a gente viu altas desvalorizações acontecendo nas altcoins. Se a gente olhar aqui para a carteira Rumo ao Milhão, nas últimas 24 horas, saiu de $24 mil ali, foi para 23.700, a gente está falando de uma desvalorização de 2%? Sim, porque durante essa queda, a concentração da carteira Rumo ao Milhão é em ativos estáveis, é em dólar nesse momento. Entenda,
Se você quiser realmente enriquecer, você precisa ter uma carteira gerenciada aonde ela vai controlar o risco em todos os momentos. Quando a gente tem um baixo risco, a gente faz alta exposição. A gente pega uma pernada ali de setembro de $12.000 e vai parar lá em $24.000 e depois a gente começa a preservar esse capital. Esse capital ele vai ser desvalorizado durante um período para que a gente tenha uma próxima pernada lá na frente. E nessa próxima pernada a gente vai multiplicar o capital mais uma vez. Mas entenda, o jogo da carteira Rumo ao Milhão é um jogo de multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. A carteira Rumo ao Milhão, ela não é uma carteira engessada, ela não é uma lista de 10 bons ativos para você surfar o bull market de 2025. Ela muito menos é as gemas que vão valorizar 50.000%. Ela é muito menos uma carteira que você vai investir R$1.000 e vai se transformar em R$1 milhão. Não. A carteira Rumo ao Milhão, ela é uma carteira de acúmulo de patrimônio, onde eu utilizo o mercado cripto para multiplicar o patrimônio também, para que eu consiga chegar nesse 1 milhão mais rápido, e esse 1 milhão será entregue para o meu filho, é a carteira do meu filho. E se você quiser copiar e colar todas as decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão, tanto os momentos de comprar como os momentos de vender, até que a gente chegue nesse R$1 milhão, clica no primeiro link da descrição que você será direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico que a carteira Rumo ao Milhão é basicamente um projeto que você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde você vai receber todas as minhas decisões de compra e de venda. E aqui também tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira Rumo ao Milhão. Se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão da SAP que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda, eu abri publicamente uma carteira que eu estou construindo para o meu filho. Uma carteira que ela tem um princípio claro: ser segura e garantir o futuro do meu filho. Para que eu faça isso, eu preciso preservar o capital de dentro da carteira. Muitas das vezes eu sou extremamente conservador na carteira. Algumas das vezes eu preciso fazer alta exposição na carteira. Tudo depende do momento do ciclo que nós estamos. O momento atual é um momento de proteção feita lá atrás. Isso significa que nós temos caixa e estamos preparados para comprar os ativos. Assim que a gente tiver boas oportunidades. Assim que a gente tiver um baixo risco na mesa, a gente olha para os ativos e a gente faz sim compra nesses ativos. Se você quiser seguir todas as decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão, primeiro link na descrição. Essa é a melhor maneira que eu posso ajudar você, abrindo ali no campo de batalha as minhas decisões de compra e de venda. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. E eu